Fala, meu amigo investidor, tudo beleza por aí? Tá na dúvida ainda do que é melhor? Se é a poupança ou o Tesouro Selic, poupança ou Tesouro Direto? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a descobrir o que é melhor para você. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente está falando de poupança e o Tesouro Selic. A gente não está falando de Tesouro Direto, porque Tesouro Direto não é investimento. Olha só, vou anotar aqui para você, ó, Tesouro Direto. Isso mesmo, Tesouro Direto não é investimento. Tesouro Direto é um programa do governo federal que viabiliza a compra de títulos públicos federais para o pequeno investidor, limitado até o valor de R$1 milhão por mês. E como a gente fala de títulos públicos federais, tem várias opções de títulos públicos federais. O Tesouro Pré-fixado, que é aquele lá que você já sabe a remuneração na hora de comprar, você vai lá e sabe que vai render, por exemplo, 10% ao ano. A gente tem o Tesouro IPCA, que é bem bacana para aplicações de longuíssimo prazo, porque você vai ter uma rentabilidade aqui, ó, pré-fixada e mais a correção da inflação. E por último, a gente tem aqui o Tesouro Selic, que é o cara que a gente vai tratar hoje, Tesouro Selic. Por que a gente vai comparar a poupança com o Tesouro Selic? É muito simples. A poupança e o Tesouro Selic são os mais próximos e por isso a gente pode comparar. A gente não pode comparar uma coisa completamente diferente como a poupança e o Tesouro IPCA, tá? Para a gente começar a aula, vamos relembrar. Ó, a poupança rende 0,50% ao mês com Selic acima de 8,5% ou a poupança antiga. A poupança nova, repara, ó, acima de 8,5%. A poupança nova, se a taxa Selic abaixo de 8,5%, olha que engraçado, ela rende 70% da taxa Selic. Bom, agora que a gente botou os pingos nos is e sabe as características de cada produto, a gente pode de fato comparar. Então eu fiz esse quadrinho aqui, tá meio torto, mas o que importa, claro, é você entender. Primeira coisa que a gente tem que comparar é a garantia. Qual que é a garantia da poupança? Ah, Kleber, poupança não tem risco nenhum. Errado! A garantia da poupança se dá pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até, de forma simples para você entender, R$250 mil por CPF, tá? É ruim? Não, é uma garantia muito boa, até porque quem deixa dinheiro na poupança normalmente não vai deixar R$250 mil na poupança. Vai deixar um dinheirinho pequeno, o resto vai alocar em outro investimento, né? Agora, qual que é a garantia do Tesouro Selic? A garantia do Tesouro Selic é o próprio Tesouro Nacional. E aqui não tem limite, é sem limite. Então, se você tem R$1 milhão e quer deixar num lugar só, o Tesouro Selic é a melhor opção, tá? Outra coisa importante, qual dessas duas garantias é melhor? Essa aqui, ó, do Tesouro Nacional. Porque acontece o seguinte, se você tem a poupança num banco pequeno, existe o risco de quebrar e você receber seu dinheiro de volta? Sim, existe esse risco. Agora, a coisa mais segura que existe em território nacional é o Tesouro Nacional. E sabe por quê? Os fundos de pensão, a previdência privada, os bancos, todo mundo investe aqui, ó, todo mundo investe aqui no Tesouro Selic. Então, se o governo federal não pagar um bancão como os grandes que a gente tem por aí, ele vai não pagar todos. E se os bancos quebrarem, meu filho, não adianta nem ter dinheiro do Brasil, que não é a poupança que vai te salvar. Então, em termos de garantia, a gente tem um pontinho aqui para o Tesouro Selic, beleza? Segundo passo, o resgate. A poupança tem o que a gente chama de liquidez imediata, em D+0. Você pega o seu cartãozinho de débito lá, vai no caixa eletrônico, pega o dinheirinho e acabou a história. Falando de Tesouro Selic, a liquidação é em D+1, ou seja, eu peço hoje e resgato amanhã. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência. Porém, a gente tem uma grande pegadinha aqui no D+0 da poupança, tá? Que é uma pseudo-liquidez. O paranauê é o seguinte, hoje é dia 3, eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de dezembro. Se eu colocar meu dinheiro na poupança hoje e resgatar amanhã, posso, beleza. O problema é que eu vou ganhar zero, exatamente o que é. Você lembra do D+0, você vai ganhar zero. A remuneração da poupança se dá, como a gente vai ver aqui mais pra frente, uma vez por mês. Então, se eu apliquei lá no dia 3, eu vou receber os juros somente no dia 3. Se eu resgatar no dia 2 de janeiro de 2019, eu vou ganhar zero. Enquanto no Tesouro Selic não. Então, já explicando, vamos pular aqui para a taxa de juros. A gente recebe os juros na poupança. Opa, só para não perder aqui, a gente tem um asterisco que é mais vantajoso da poupança, tá? Os juros, né, a rentabilidade, a gente vai recebendo aqui na poupança de forma
mensal. E aqui no Tesouro Selic é diária. Então, todo dia útil, pinga um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de juros lá na sua conta, beleza? Então, a gente tem aqui o ponto para o Tesouro Selic. Quando a gente fala de rentabilidade, a gente tem que primeiro olhar esse parâmetro aqui, né? Hoje, no dia que eu estou gravando, nossa Selic está em 6,50% ao ano. Isso significa que a poupança não vai render aqui 0,50 ao mês, que nos daria 6,17%. Ela vai render, a gente pega aqui, ó, 6,5%, a gente faz 70%, a gente vai chegar ao número de 4,55% ao ano. Então, de forma grosseira, a gente tem o Tesouro Selic hoje rendendo 6,5%, que é a taxa Selic, e a poupança rendendo lá seus 4,5%. Então, rentabilidade está aqui no quadrinho abaixo, então na poupança hoje seria 4,55% ao ano, né, de forma grossa, só para você entender, enquanto isso o Tesouro Selic estaria rendendo 6,5% ao ano, tá? Ao ano. Então, um asteriscozinho aqui, ó. E por fim, a gente tem o imposto de renda. Na poupança, a gente já sabe que é isento, a poupança não paga imposto de renda. Então, pontinho para a poupança. E no Tesouro Selic a gente vai pagar a tabela regressiva do imposto de renda. Tabela de IR. Só para você entender essa tabela rapidão, ela funciona assim, ó. Até 180 dias, a gente paga 22,50% de imposto de renda. De 180 até 360, a gente paga 20% de imposto de renda. De 360 a 720, a gente paga 17,5% de imposto de renda. E acima de 721 dias, a gente paga só 15% de imposto de renda. Então, para saber qual que é mais vantajoso em termos numéricos, você tem que fazer o cálculo, que é o que eu vou te ensinar no próximo vídeo, beleza? Mas isso aqui eu quero te dar uma visão mais ampla, em vez de te dizer, cara, esse aqui é melhor, esse aqui é melhor. Então, eu quero que você pense no que é melhor no seu caso, a poupança ou o Tesouro Selic. Revisando aqui, ó, rapidão, ó. Poupança, garantia até R$250 mil, liquidez imediata, você vai lá com o cartãozinho de débito e resgata. Rentabilidade hoje, com a taxa Selic a 6,5%, é de 4,55% ao ano, porém, os juros caem só de forma mensal, então você tem que esperar os 30 dias para receber a rentabilidade. E por fim, ele é isento de imposto de renda. Já o Tesouro Selic, que a gente investe lá no programa do Tesouro Direto, ele tem a garantia do Tesouro Nacional, então ele não tem limite nenhum de dinheiro, então posso botar 50 milhões de reais lá que eu vou ter garantia total do Tesouro Nacional. E a liquidação em D+1, eu peço o resgate hoje e amanhã o dinheiro está na minha conta. Por fim, a rentabilidade do Tesouro Selic, obviamente, é a taxa Selic, que no momento é de 6,5%. E o crédito dos juros é diário. Se eu colocar hoje lá R$1.000, amanhã eu vou ver que já tem uns centavinhos de juros, diferente do poupança que é mensal. E por fim, a gente paga o imposto de renda de acordo com a tabela regressiva de imposto de renda para aplicações financeiras, que eu desenhei rapidão aqui. Se você tiver interesse sobre esse assunto, lá no site do Kleber tem bastante conteúdo. Legal, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, comenta aqui embaixo para mim, que no próximo vídeo eu vou fazer alguns cálculos para você entender qual caso é melhor para você em cada oportunidade. Legal, pessoal? Se inscreve no canal, ativa o sininho e um abração. Até a próxima!